Após alimentar uma multidão com apenas 5 pães e 2 peixes, Jesus sentiu a necessidade de se retirar para um momento de solitude e oração. Era um tempo para refletir e se conectar com o Pai, longe do burburinho da multidão que buscava nele não apenas palavras de vida, mas também sinais de esperança e libertação. Enquanto a luz do dia dava lugar ao véu da noite, os discípulos foram orientados por Jesus a entrarem no barco e cruzarem para o outro lado do mar da Galileia sem ele. Subindo ao barco, esses homens que haviam deixado tudo para seguir o Mestre remavam agora mar adentro, obedecendo à sua instrução mesmo sem compreender plenamente os motivos por trás dela. O mar, que àquela hora parecia tranquilo, era como o prelúdio de uma sinfonia ainda desconhecida para eles. Jesus, sozinho na montanha, buscava no silêncio da natureza a comunhão com Deus, que fortalecia sua missão. Esses momentos de oração não eram apenas retiros espirituais, mas fundamentais para enfrentar os desafios que viriam. Enquanto isso, os discípulos, afastando-se cada vez mais da costa, não imaginavam que aquela noite seria diferente de todas as outras que haviam vivenciado. Naquele contexto, cada remada dos discípulos afastava-os fisicamente de Jesus, mas os aproximava de uma lição que transcenderia o entendimento humano sobre fé, confiança e presença divina. A noite que se anunciava tranquila estava prestes a se tornar o palco de um encontro inesquecível entre o medo humano e o poder sobrenatural. Enquanto os discípulos avançavam pelo mar da Galileia, o céu noturno começou a mudar. O que era uma brisa suave transformou-se em ventos fortes, anunciando uma tempestade que se aproximava com rapidez. As ondas, outrora calmas, cresciam agora em fúria, desafiando a habilidade e a experiência dos discípulos pescadores. O barco, pequeno e frágil diante da imensidão enfurecida do mar, era sacudido violentamente, como se a qualquer momento fosse sucumbir ao poder das águas. A escuridão da noite somava-se à ferocidade da tempestade, envolvendo os discípulos em um manto de medo e incerteza. Eles que haviam testemunhado inúmeros milagres realizados por Jesus, encontravam-se agora sozinhos, distantes da segurança da terra firme e, aparentemente, do alcance salvador de seu mestre. Cada onda que quebrava sobre o barco era um lembrete de sua vulnerabilidade e da iminente possibilidade de um trágico fim. Nesse cenário de caos, os discípulos esforçavam-se ao máximo, remando contra o vento e as ondas, mas sem avançar. A tempestade revelava sua impotência diante das forças da natureza e, mais profundamente, diante das circunstâncias da vida que escapam ao controle humano. Em meio à luta pela sobrevivência, a esperança começava a se esvair, dando lugar a uma sensação de inevitabilidade que testava os limites da fé e da esperança. Na escuridão que precedia o amanhecer, enquanto a tempestade rugia com toda a sua fúria, uma cena inimaginável começou a se desenrolar perante os olhos assustados dos discípulos. No ápice de seu desespero, uma figura serena emergiu, caminhando sobre as águas revoltas que ameaçavam engolir o barco. Era Jesus aproximando-se deles, não por terra, mas por sobre o mar, um feito que desafiava todas as leis da natureza conhecidas pelos homens. A visão de Jesus andando tranquilamente sobre as ondas era ao mesmo tempo assombrosa e confortante. Os discípulos, exaustos e temerosos, mal podiam acreditar no que seus olhos viam. Inicialmente, o medo tomou conta, pois pensaram estar vendo um fantasma. A realidade diante deles era tão incompreensível que a única explicação parecia residir no sobrenatural. Entretanto, a voz de Jesus cortou o tumulto da tempestade, tão clara e poderosa como sempre fora. Coragem, sou eu. Não tenham medo. Essas palavras, simples, mas profundamente significativas, eram um bálsamo para as almas atormentadas dos discípulos. Em meio à tempestade, Jesus não apenas demonstrava seu domínio sobre a criação, mas também reafirmava sua presença constante e salvadora junto a eles. O ato de Jesus andando sobre as águas não era apenas uma demonstração de poder divino,
mas também um ensinamento vivo sobre a soberania de Deus, sobre as forças da natureza e as circunstâncias da vida. Para os discípulos, essa revelação era um convite à fé, um chamado para confiar em Jesus não apenas nas calmas águas da Galileia, mas também nos momentos mais tempestuosos de suas vidas. A revelação de Jesus sobre as águas agitadas era uma promessa palpável de que, não importa quão assustadoras ou incontroláveis possam parecer as situações, Ele está sempre presente, capaz de nos guiar e nos salvar. A presença de Jesus transformava o medo em fé, o desespero em esperança, ensinando que a verdadeira segurança não é encontrada na ausência de perigos, mas na presença constante do Salvador. Nesse instante de revelação e temor, Pedro, impulsionado por uma mistura de audácia e fé, clamou através da tormenta: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. A resposta de Jesus, carregada de convite e desafio, ressoou acima do estrondo da tempestade: Venha. Com essas simples palavras, Jesus estendia a Pedro não apenas um convite para caminhar sobre as águas, mas também para entrar em uma dimensão mais profunda de confiança e dependência divina. Pedro, então, tomou uma decisão que definiria esse momento como um dos mais emblemáticos de sua jornada de fé. Colocando um pé diante do outro, ele saiu do barco e, para seu assombro, suas solas encontraram não o afundamento esperado, mas a firmeza do impossível. Sob o olhar atento de seus companheiros, Pedro caminhava sobre o mar, movendo-se em direção a Jesus. Nesse breve trajeto, o impensável tornava-se realidade. A fé de Pedro o sustentava sobre as águas revoltas, desafiando a própria lógica da natureza. A experiência de Pedro andando sobre as águas é uma representação vívida do que significa dar passos de fé. Ao responder ao chamado de Jesus, Pedro não apenas deixava a segurança aparente do barco, mas também suas próprias limitações e dúvidas. Esse ato de fé, embora momentâneo, destacava uma verdade eterna. Quando nossos olhos estão fixos em Jesus, o autor e consumador de nossa fé, somos capazes de transcender as barreiras do medo e do impossível. No entanto, enquanto Pedro avançava em direção a Jesus, sua atenção foi capturada pela força do vento e pela fúria das ondas. O medo suplantou sua fé e ele começou a afundar. Essa mudança de foco, do Salvador para a tempestade, ilustra um ponto crítico na caminhada de fé: a facilidade com que nossas certezas podem ser abaladas pelas circunstâncias adversas. Senhor, salva-me. A súplica de Pedro, embora breve, era carregada de desespero e reconhecimento de sua própria incapacidade de salvar-se. Jesus, respondendo ao clamor de Pedro, imediatamente estende a mão e o segura. Essa ação rápida não apenas destaca o amor e a compaixão de Jesus por seus seguidores, mas também serve como uma metáfora poderosa da resposta divina à nossa própria fragilidade. Homem de pouca fé, por que duvidou? Essas palavras de Jesus, longe de serem uma repreensão severa, são um convite gentil para refletir sobre a origem de nossa fé e as razões de nossas dúvidas. Após o resgate dramático de Pedro e o subsequente retorno ao barco, onde a tempestade se acalma instantaneamente com a presença de Jesus, os discípulos são envolvidos por um profundo sentimento de reverência e admiração. A proclamação deles, verdadeiramente tu és o Filho de Deus, marca um momento decisivo de reconhecimento e entendimento. Eles, que acompanharam Jesus em inúmeras jornadas, presenciaram milagres e ouviram seus ensinamentos, agora veem claramente a manifestação de sua divindade e autoridade sobre a criação. Este episódio não é apenas um testemunho do poder sobrenatural de Jesus, mas também uma rica fonte de reflexão sobre a dinâmica da fé em face aos desafios. A fé, como demonstrado por Pedro, não é estática, ela flutua e, às vezes, é testada até o ponto de quebra. No entanto, a história nos ensina que a fé verdadeira é reconhecida e refinada nos momentos de dificuldade. A intervenção de Jesus, salvando Pedro da aflição, simboliza a promessa de salvação e suporte divino não apenas nas tempestades literais, mas em todas as tempestades da vida. Quando as ondas do medo,
da incerteza e da dúvida ameaçam nos submergir, a presença constante de Jesus oferece estabilidade e esperança. O gesto de estender a mão para Pedro é um lembrete de que, independentemente da profundidade de nossas quedas ou do tumulto de nossas tempestades internas, Jesus está sempre pronto para nos salvar. A calmaria que segue a tempestade com Jesus no barco é uma metáfora poderosa da paz que ele traz aos nossos corações e vidas. A história nos convida a refletir sobre como enfrentamos as tempestades pessoais e sobre onde buscamos nossa paz. Nos lembra de que a verdadeira paz não é encontrada na ausência de problemas, mas na presença confiante de Jesus, caminhando conosco através de cada desafio. A lição central desta narrativa bíblica, que é encontrada em 3 dos 4 evangelhos no Novo Testamento, Mateus 14, 22, 33, Marcos 6, 45, 52 e João 6, 16, 21, ressoa através dos séculos. Manter os olhos fixos em Jesus é essencial para navegar pelas águas turbulentas da existência humana. Ele é o ponto fixo, a constante divina que pode nos guiar à segurança e à paz, independentemente da ferocidade das tempestades que possamos enfrentar. Em um mundo cada vez mais complexo e desafiador, a história de Pedro nos convida a refletir sobre onde colocamos nossa fé e confiança. Nos momentos em que nos sentimos sobrecarregados pelas tempestades, seja uma crise pessoal, ansiedade, problemas de saúde, perdas ou incertezas econômicas, temos a oportunidade de olhar para Jesus pedindo sua orientação e proteção. Este relato bíblico também nos encoraja a dar passos de fé, mesmo quando o caminho à nossa frente parece incerto. A ação de Pedro de sair do barco e caminhar em direção a Jesus é um lembrete de que a fé requer movimento e coragem. Somos chamados a sair de nossa zona de conforto, confiando que Ele nos sustentará. Este vídeo não é apenas uma história para ser ouvida, é um convite à ação. Encorajo cada um de vocês a refletir sobre as áreas da sua vida onde o medo tem mantido você no barco, hesitante em dar o próximo passo. Qual é a sua tempestade atual? Onde você precisa de mais fé para caminhar em direção a Jesus? Compartilhe sua experiência nos comentários. Inscreva-se no canal Os Ensinamentos. Para mais reflexões como esta, ative o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que possa estar enfrentando sua própria tempestade. Juntos, podemos encontrar força e inspiração na Palavra de Deus para enfrentar nossos medos e caminhar sobre as águas da nossa vida. Lembre-se, você não está sozinho nas tempestades da vida. Assim como Jesus estava com Pedro, Ele está conosco. Manter nossos olhos fixos em Jesus, pedir sua ajuda quando começamos a afundar e confiar em sua mão estendida são passos cruciais em nossa jornada de fé. Que possamos todos ter a coragem de dar o próximo passo, sabendo que Ele nos guiará à segurança. Confira também os vídeos recomendados na tela para mais reflexões profundas. Tenha uma semana abençoada.